Muito bem. Vamos agora tentar fazer aquele processo de mistura de cores, mas agora sem a guache, né? Vamos tentar fazer com o giz de cera pastel, né? Nesse momento aí eu disse que podia fazer com o giz de cera. Eu vou usar o lápis, o giz pastel oleoso, né? Que tem uma porosidade maior, não é? Ele é mais cremoso do que o giz de cera convencional, né? Do que o crayon convencional, mas é o que eu tinha no momento, né? Ver que eu fiz aí tipo quase um unboxing, né? Que a caixa ainda estava lacrada. E aí eu vou fazer aquele mesmo procedimento, né? De usar o azul, o vermelho e o amarelo. O azul é esse mais escuro, né? Que é o azul mesmo. Esse azul mais claro aí é apenas o azul com um pouco de branco. Então ele não é mais puro, né? Ele foi neutralizado pelo branco. Muito bem. Então, aí as primeiras, não é? As primárias. Então não tem segredo. Agora que a gente vai ver, não é? Se é possível fazer esse processo de, entre aspas, mistura, porque elas não vão se misturar mesmo, né? Eles não estão no estado líquido, como a tinta guache, né? Não, a guache nem está totalmente líquida, mas ela é uma solução, né? Então ela consegue se misturar. Já essas daí, eles não são líquidos, então fica difícil misturar. O que você vai ver é que as duas tonalidades sobrepostas, elas vão, né, em algum momento, gerar essa impressão visual de que está gerando a cor intermediária, né? Então aí eu passo vermelho e azul, aí eu venho com um papel que pode ser, tem que ser um papel fino, tipo papel toalha ou papel higiênico, o papel seda, dobro ele, né? E faço esse processo aí de esfumaçar ele para juntar, né? Juntar o máximo possível. Então esse for vermelho com azul, dessa tonalidade aí violeta, e agora eu vou com o amarelo e vermelho para fazer o laranja, né? Então sobreponho uma outra, aí eu venho com o papel aí e faço as duas se unificarem o máximo possível. Você já está vendo que já está aparecendo aí, né? É uma tonalidade alaranjada, não é nem o vermelho nem o amarelo. O mesmo se dá com aquele violeta ali, não é vermelho, não é azul, mas uma tonalidade entre essas duas cores primárias, né? Então aí você já vai reparando aí a tonalidade de verde aparecendo aí, né? Então, o processo aí de misturar as secundárias para fazer, aliás, as primárias para fazer as secundárias, aí com o pastel ou com o giz de cera, ele é dentro das limitações, não é? Digamos que é até possível, porque você consegue ver, não é? Que com um lápis com giz azul e um amarelo, deu para ver aí essa tonalidade de verde surgindo, né? Eu não fiz com o verde mesmo, fiz com azul e amarelo. Então agora vamos fazer novamente aí o violeta, que é para misturar com o vermelho, né? Se eu tivesse um lápis, um giz violeta, eu já ia direto com ele, porque o processo de fabricar o violeta eu já fiz ali, né? E essa tonalidade aí ficou um pouco acima, então eu coloquei mais azul para ir ficando parecido com aquela outra ali, não é? Ok, e agora eu vou com vermelho por cima do violeta que eu tinha feito, e quando eu misturo, ele vai ficar essa cor aí, não é? Que é um vermelho arroxeado, quase caminhando para o vinho, né? Não tem as mesmas propriedades da tinta guache, mas você vê a tonalidade aí aparecendo. Então eu já fui aí com o laranja, depois com o amarelo, porque o processo de criar o laranja eu já fiz ali acima, então agora eu fui direto com o laranja, né? E agora eu fiz aí o amarelo alaranjado, que não é nem o amarelo nem o laranja, né? Mas a tonalidade entre eles.
E agora vamos lá, né? Faz o passo azul, depois o verde, e aí você vai ter aquela tonalidade de azul esverdeado, não é? Ficando aí entre o azul e o verde. E por último as quaternárias, né? Eu tenho que continuar fabricando o violeta, né? Porque eu não tenho violeta nessa caixa aí. Ok. Lembrando que não é bem misturar mesmo, né? Como acontece com a tinta guache ou entre outras tintas. É um processo de sobreposição no qual você vai ver, né, as tonalidades e o pigmento aí também, porque tem pigmento, embora não seja líquido, né? Mas você vai vendo o pigmento dela aí fazendo essa, digamos, impressão de que está aí as cores juntas, né, formando outra cor. Então aí o vermelho mais aliás, o violeta mais o verde, criando essa cor aí que é o ardósia. Aí vamos aí de laranja com o verde agora, né? Para criar aquela tonalidade do citrino. E aí depois eu vou colocar lado a lado, aliás, vou colocar uma depois da outra, né? Aquele lá que eu fiz no outro vídeo com tinta guache e depois essa cartela aí com o crayon, né? Com o pastel, giz pastel, que é o pastel oleoso. E depois eu vou fazer o mesmo processo com o lápis de cor. Então aí o violeta novamente sendo fabricado, né? Fabricou o violeta, aplica o laranja, né? Em alguns momentos, quando fica falha, você tem que ir tentando corrigir, né? Então, tá aí, né? O processo você viu que deu origem, né, a tonalidades diferentes, embora não tenha a capacidade de misturar tanto quanto a tinta. Você viu que é possível, não é, fazer combinações de cores aí utilizando o pastel ou giz de cera, né? E aí eu vou colocando os nomes, as secundárias, as terciárias. E por último as quaternárias. Ok, agora vamos tentar fazer o processo com os lápis, né? Eu usei esses lápis aí da Faber-Castell, um conjunto que eu tenho aí. Eu poderia usar o aquarelado, né? Que tem um lápis aquarelável, que ele é mais cremoso também, né? E pode facilitar esse processo de aglutinar, né, os pigmentos aí. Mas como eu já usei o pastel ali, né, e para ninguém dizer que eu estou apelando, eu vou usar o lápis convencional, né, o lápis que não é aquarelável. Ah, lembrando, né, a questão do azul, né, tem que ser o azul escuro mesmo, o azul puro, né. E sempre preenchendo assim, né, por completo. Ok. Você vê que ele até larga um pouquinho, né? Significa que ele também é um pouco poroso.
E aí eu fiz aí, né, uma um baita vacilo. Eu fui no lugar de pintar com amarelo, eu me distraí e estava pintando com o laranja. Não sei por quê, mas aí eu comecei a pintar com laranja aí, então parou aí, não é? Vamos tentar fazer de novo. Quem sabe, acho que depois eu vou consertar. É, vou pintar um quadradinho amarelo e colar ali. Então vamos logo para os secundários, né? Enquanto eu não ajeito aquele amarelo ali. Como é o amarelo é de boa, né? Todo mundo sabe o que ia ter ali. Muito bem, aí eu vou tentar fabricar o efeito de violeta aí, não é? E embora não esteja, é, não se misture de verdade, né? Como aconteceu com a tinta e em um grau menor também aconteceu com o pastel. Mesmo assim, você vê aí que deu o efeito arroxeado aí, né? O efeito meio lilás, meio violeta aí, porque não está vermelho e nem está azul, né? Significa que deu um pequeno efeito visual aí da cor lilás. Então, até com o lápis você consegue fazer esses efeitos aí, né? Por mais que não seja a mistura mesmo. E o vermelho mais amarelo, né? Para fazer aí o efeito do laranja. E aí você já vê aparecendo aí, né? Que não é vermelho. E eu vou botar um amarelo aí só para você ver que também não é amarelo, né? Você vê que ele está ficando mais próximo daquele pedaço laranja ali, né? Então, realmente, com lápis de cor você consegue criar esse efeito também, né? De mistura de cor. Mesmo que não seja uma mistura propriamente dita, mas o efeito visual vai dando a entender que não é amarelo nem vermelho, né? Olha só, isso aí que é com lápis amarelo e azul e já está dando efeito de verde, né? É porque é isso que acontece, né? Quando a cor está perto da outra, ele já não vira mais a mesma, né? Eles já vão causando esse efeito um no outro. E até o giz de cera, o pastel, o lápis de cor, eles têm pigmento, né? Pode não ser o pigmento como o da tinta, mas tem uma pigmentação aí que em algum momento, quando entra em contato com outro pigmento, ele vai gerar esse efeito visual aí. Aí a terciária, né, eu já vou usando o lápis mesmo violeta, né? Porque o que eu já tenho ele aí, né? Aí lá vai o vermelho mais o violeta, dando esse efeito aí vermelho arroxeado, aí mais pro lado, tipo uma cor vinho, né? Uma cor de uva. E o amarelo alaranjado, eu vou direto com os lápis mesmo, que eu já tenho eles, eu já fiz o processo de laranja ali, né? Acima. E você vê aí que deu certo, porque não é amarelo e não é o laranja, ele é o amarelo alaranjado, né? Um laranja um pouco mais claro e um amarelo um pouco mais escuro. É interessante, não é? Com o lápis dá para fazer esses efeitos aí com as cores. E se você fizer com mais tranquilidade, mais devagar do que o que eu estava fazendo aí, porque mesmo que eu tenha acelerado, eu também estava fazendo um pouco rápido, né? Se você fizer com mais calma e paciência, ainda dá para conseguir o efeito de combinação de cores ainda melhor ainda, né? O que eu estou fazendo é apenas a demonstração, mas fazendo com calma, dentro do seu tempo, você consegue fazer um efeito bem legal. Olha aí o azul esverdeado, não é? Dá para você perceber aí a diferença do azul mesmo para o azul esverdeado. E também a diferença do verde, não é? Então aí o verde mais o violeta, eu comecei com violeta e depois eu venho com o verde por cima, né? E, de novo, não é violeta e não é verde, né? É aquela tonalidade lá chamada de ardósia. Você consegue enxergar essa tonalidade aí, não é? É bem próximo do que você viu ali com a tinta guache e do que você viu também com o pastel, né? Que
lembrando que o pastel pode... o giz de cera, ele tem um processo similar ao do giz pastel, né? Embora o do giz pastel seja mais cremoso, o giz de cera também consegue um efeito quase parecido. E aí eu vejo com laranja, né, para formar o tom citrino, uma cor quaternária, né? Quaternária. Ok, tudo bem. E agora, por último, né, vamos fazer aí o violeta de novo para misturar com o laranja e formar o ocre. E aí eu resolvi pintar com laranja um pouco forte, mas tudo bem, eu tô dando um retoque aí nesse citrino aí. E agora no ocre. Tudo bem, você consegue enxergar, né, também as tonalidades. Viu que com um lápis amarelo e um vermelho você consegue fazer aí o laranja, né? E com os outros tonalidades você faz outras combinações, né? Então é isso. Essa foi a tentativa, né? E você viu que até certo ponto ela é possível, né, fazer essas combinações aí até com lápis de cor. Você vê que tem essa mudança de tonalidades, não é? Esse meio amarelo, meio laranja aí eu vou consertar, não é? Vou colar algo em cima. Então é isso, né? Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido direitinho, não é? Então a gente fica por aqui. Valeu!